Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Entre Panelas e Pautas. Esse nome a gente vai manter. É um podcast que coloca em debate tudo que envolve a nutrição escolar. Eu sou a Gislaine de Anastácio, da Nutrir e Desenvolver, e... Eu sou a Carol Goni, da Goni Consultoria, e queria reforçar, então, que se inscrevam aqui no canal, apertem o sininho para serem notificados quando tiver um novo episódio, para que a gente possa estar levando esse material, tudo que a gente conversa aqui, discute, que é muito conteúdo bom, né, para as nutricionistas escolares, estudantes de nutrição, e que atinja mais profissionais. Então, hoje a gente vai falar de um tema muito importante e essencial para os nutricionistas escolares, que é, prestem atenção, educação alimentar para todos. Como incluir crianças com TEA nas oficinas, tá? Que é uma dúvida, um obstáculo bem importante para nós, né? Quando a gente vai desenvolver as atividades de educação alimentar. Na verdade, eu diria uma coisa anterior a isso, não é como desenvolver. Quando a gente está planejando as oficinas, a gente tem que olhar aquele contexto. Mas vamos apresentar a nossa convidada. Sim, então hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a Juliana Fraga. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gurias. Né, que é psicopedagoga da Clínica Inhon. Isso, né, que é a nossa parceira da Goni. Então, eu vou passar a palavra para tu te apresentar. Você sabia que ela também é parceira da Nutrir? Ah, é? De muitos anos, né? De muitos anos já conheço aqui. Mas, gurias, um prazer estar com vocês. É muito bom estar aqui. E é um assunto muito relevante. E eu quero começar dizendo o que eu sempre digo. Quando a gente vai falar de inclusão, e hoje o nosso foco é no TEA, que é o autismo, a gente não precisa de defensores, e sim educadores da área. E quando a gente fala que nós precisamos de educadores da área, a gente precisa de todo mundo que está dentro da escola. Então, é um prazer estar aqui com vocês que são da área da nutrição, buscando essa ajuda, essa pauta, para a gente levar para esse pessoal que está dentro das escolas, as famílias, a comunidade escolar. Então, é uma ideia de vocês, disso de trazer, é para a sociedade. Que todo mundo possa ter acesso a esse trabalho que está sendo desenvolvido. Porque a pedagogia, ela não anda sozinha e nem a nutrição quando a gente fala em alimentação. Sempre falei na escola, além de psicopedagoga, eu também trabalho há 20 anos nas escolas de educação infantil, que foi onde eu tive o prazer já de trabalhar com a Gia, acho que uns quase 20 anos atrás. E eu sempre falei sobre isso, a alimentação, ela também é pedagógico, ela tem que fazer parte do planejamento do professor. Não pode ser só aquilo, senta, come, levanta. E a inclusão, como que ela entra nisso? Né? Então é uma pauta extremamente importante para nós conversarmos sobre isso. Saber entender aquela criança TEA, como que ela entra nesse momento alimentar. Sendo que a maior dificuldade hoje é a seletividade alimentar. Como que o diretor de escola entende isso? Quem é o responsável por explicar isso para as professoras? Temos que ser os nutricionistas, né? A pessoa mais indicada seria a nutrição. Então, quando vocês trazem essa pauta, a gente entende a preocupação da nutrição. E eu sempre bato na tecla, né? O quanto a gente precisa buscar conhecimento, informação, além daquilo que é na nossa profissão, né? E a gente está aqui justamente, até com esse podcast, trazendo convidados como tu, como outras pessoas, também para trazer isso, né? Mas tem para tudo que a gente precisa buscar para estar melhorando o nosso atendimento e trazendo como é que é a realidade hoje nas escolas, assim, né? Que eu vejo. A gente tem criança com TEA, por exemplo, numa turma, a gente vai fazer uma oficina e por isso que a gente trouxe essa temática, né? O que acontece na vida real, né? Muitas vezes, quando a escola não está preparada, a Nutri não está preparada, a prof, às vezes, não está preparada pelaquela criança. A oficina está acontecendo ali, culinária, alguma outra, e a criança fica fazendo outra coisa, mexendo num brinquedo totalmente aleatório, ou chorando. Aparentemente, parece que ela não está participando ativamente daquele processo. Aparentemente. Não sei, daqui a pouco a Ju vai poder nos... Sim. Então, é isso. E a gente quer entender, enquanto nutricionista, né, para poder estar incluindo essa criança também nessas oficinas, né? Que eu imagino que as escolas fazem todo esse processo nas outras atividades, mas aí entra a Nutri, que não estava, né, nesse planejamento, tá, e agora a gente tem que estar
né? Tem que estar conectado, né? Mas eu acho bem Com importante. certeza, gurias, com certeza. A Gi trouxe, né? Parece que aquela criança não está e ela está. Como que a gente faz? Porque daí a Carol trouxe assim, que ela pode estar muito aleatória, com um brinquedo. E é a realidade que a gente vê das escolas, isso é muito comum. Quando a gente fala de autismo, o que a criança ela tem? Ela tem a seletividade alimentar. Ela tem uma aversão ao alimento. Então, se eu começar, por que é uma educação para todos? Primeiro, a cozinheira precisa saber isso também. O que é seletividade alimentar? Não só a professora, não só a diretora. Porque uma criança que tem aversão ao alimento, não dá pra gente começar o alimento dela colocando dentro do prato. Porque ela não vai conseguir. É um projeto, um processo que dá para incluir todo mundo nessa pauta da alimentação. Mesmo aquelas crianças que não têm seletividade. Eles vão ajudar quem tem. Porque a escola ela é um ambiente educativo. As crianças em si, elas se educam. Elas são maravilhosas, né? E é bom tu ter trazido isso, Ju, porque... Posso chamar de Ju, né? Claro. Porque, às vezes, as cozinheiras, enfim, chegam assim... Ai, a prof tá pedindo outra coisa de novo para aquela criança. Daí tu vai ver, vai avaliar a situação, aquela criança... Às vezes é uma criança autista ou tem alguma questão de seletividade bem severa, fazendo... Daí a gente tem que explicar. Olha... eventualmente a gente vai precisar fazer algumas mudanças, enfim, importante é essa comunicação, essa informação, porque senão elas já recebem como, porque daí cada um come o que quer aqui na escola, às vezes vem esse discurso, porque aquela prof quer o tempo todo dar outra coisa para a criança, mas enfim, vamos explicar um pouquinho, Não né? só isso, né? Bota perto do prato, mas e aí não come, eu vou ter que descartar, olha o desperdício. Exatamente. E uma frescura, né? E às vezes até diretores mesmo. A gente sabe que acontece. Que frescura, essa criança não come nada. A prof, o auxiliar da turma, a cozinheira. E, na verdade, o que a criança tem é uma condição. Então, a gente precisa explicar. E por isso, o que a gente faz nesse momento? Formações. Que é o que vocês já estão acostumados a fazer. Fazer formações. Levar conhecimento para todos, da portaria, à cozinha, ao auxiliar, aos serviços gerais, que todo mundo dentro da escola entenda que aquela criança que não comeu o arroz, o feijão, e a prof teve que dar uma bolacha, porque é só o que ela está aceitando comer dentro da escola, e pelo menos ela está dentro do refeitório, entenda que é uma questão da seletividade. A pergunta que vem, gurias, é muito assim, ó, tá, mas o meu filho não tem seletividade, ele vai ver o outro pegando a bolacha, e todos vão querer a bolacha. Por isso que a gente tem que começar a educar pela criança. Sim. Tem que ter roda de conversa com a professora, com a Nutri, dentro dessa linha de educação infantil, desde lá do berçário, que as crianças já têm um entendimento, que a gente tira muito, os bebês não sabem, mas começar a mostrar. A gente começa no berçário, claro, com a amostra das coisas, né? A fruta, a gente vai mostrando. Sim. Mas aquela criança que a gente já sabe, que é uma criança que tem um laudo ali, de repente ali no berçário, eles são muito novos, mas berçário 2, maternal 1, que são crianças que vão aparecendo a seletividade, que tem alguma coisa diferente, vamos junto mostrando para essas crianças. Quando chega lá no Jardim A, que é onde é a fase questionadora da criança, né? Por que ele tá comendo só o potinho que ele traz de casa e eu não posso trazer minha comida? Então, as crianças têm que já saber por que ele faz isso. Para não acontecer esse questionamento. Para dizer assim, bom, se o João traz esse potinho... Prof, o João traz esse pote porque ele não consegue ainda comer a nossa comida, né? Mas um dia ele vai conseguir. A criança tendo educado para isso, vai ficar muito mais suave. E esses questionamentos não vão acontecer. Falo isso como prática, porque acontece. Os pais me questionam. Veio uma dúvida, assim, a gente sabe um monte de portaria e resoluções da nossa parte, né? Mas existem alguma questão legal, assim, dessa parte pedagógica de trazer isso para as outras crianças, de incluir, como que é isso, assim, porque, que nem tu trouxe, né, essa necessidade de é a inclusão tô pensando como é que eu vou formular, como é que eu vou perguntar. Tá, a gente faz essa inclusão, mas como é que a gente faz essa comunicação? Como é que a gente envolve as crianças para que os outros entendam e compreendam? Existe alguma legislação que fala sobre isso? Para criança? Não, pro planejamento do professor. Tá. E o professor trazer isso em roda,
né? Que nem a Ju falou, né? O quanto isso é legal ou é uma questão mesmo da escola, de acolhimento, né? Se existe essa prática, se é obrigatório ou não, sabe? Existe uma prática, como todas as resoluções, todas as partes, nutricional ou pedagógico, todas têm resoluções, né? E nós temos a Base Nacional Curricular, né? Hoje nós temos como base vários teóricos que norteiam o planejamento dos professores. Não sei se é essa a ideia, Carol, essa pergunta. Sim. Isso. Então, assim, são todos estudiosos que vão norteando a base daquele professor. Enquanto base curricular, hoje nós temos que a criança, ela é o centro. E o professor é o mediador, tá? Então, a criança, ela tem que estar no centro do planejamento. E isso não é, mas a minha proposta pedagógica, ela é montessoriana. Ok, tu tá dentro da base, porque a montessoriana, a criança tá no centro. Não, Juliana, mas a minha proposta é malagusiana, né? Aí nós temos aqui no Rio Grande do Sul, Paulo Fock, maravilhoso, que fala muito sobre isso e tá dentro da base. Se a tua proposta é malagusiana, a criança também, ela tá no centro. Se ela tá no centro, como que eu vou planejar minhas atividades dentro da sala com o interesse daquelas crianças? Como que eu vou acessar a criança? Através do lúdico, do que ela conhece. Mas eu preciso fazer as chamadas rodas de conversa com as crianças, as contação de histórias, os livros dentro da minha base curricular. E isso hoje é o que norteia quando a gente diz que a inclusão é para todos. Isso tem registro, né? O que as escolas fazem? Quando eu vou fazer o meu planejamento enquanto coordenadora pedagógica dentro de uma escola, primeira coisa que eu faço no início do ano é estudar a base, para que as professoras entendam o que diz a base. Se a criança ela tem que estar no centro e eu sou a mediadora enquanto professora, eu não posso fazer um planejamento sem escutar os meus alunos primeiro. As crianças primeiro, eu preciso escutar o que eles conhecem. Então, nós precisamos escutar o que as crianças sabem sobre autismo. Principalmente os maiorzinhos, né? Os pequenos eu vou introduzindo sempre na parte lúdica, né? Por que aquele colega não senta, muitas vezes. Então, eu tenho que ir trabalhando isso, mas nós temos sim, que hoje a nossa base coloca a criança, né? No centro do planejamento. Antes, nós planejávamos, né? Coisas para um semestre inteiro, sem escutar a criança. Hoje, a gente esperava a criança com as salas decoradas, prontas, com temáticas. Hoje, a gente entende que é importante esperar a criança chegar e as paredes daquela sala serem enfeitadas, né, decoradas pela atividade da criança. E aí é que entra a educação para o TEA. Se eu, na minha turma, tenho uma criança, eu já sei que ela tem laudo. E ela chegou esse ano na escola, um exemplo, maternal 2. Eu já vou esperar a minha turma para conversar e algo dentro da sala tem que ter direcionado ao TEA. Porque eu tenho que incluir todos. Então, eu faço um planejamento meu, mas que eu vou introduzir o que as crianças já sabem sobre isso. E aí a gente entra dentro da resolução. E aí a inclusão, ela acontece. Mas, gurias, assim, é muito difícil, eu entendo também os professores. Pra gente, ontem mesmo eu visitei uma escola e a diretora falou pra mim, Juliana, ter uma placa de comunicação alternativa na escola não vai funcionar, porque a criança que eu tenho, ele não faz terapia. E eu vejo que nada funciona. Então, também é um conjunto de coisas. Sim, com certeza. Vocês da nutrição e nós da educação, a gente tem que estar alinhado com uma equipe multidisciplinar para uma criança TEA. Porque tem uma grande diferença das Que crianças faz que um estão acompanhamento. fazendo o acompanhamento, das crianças que não estão fazendo, e ainda existe ainda aquele primeiro passo que é a família ainda nem está mobilizada para buscar. Né? Eu acho que tem vários caminhos aí, né? A família não está mobilizada ainda, não se sentiu mobilizada, não se conectou. Daqui a pouco teve uma chamada da escola, teve alguém que fez uma orientação para buscarem um atendimento, buscarem alguém para uma avaliação. Muitas vezes a gente está nesse momento onde a família ainda não se conectou com essa fala da escola, não buscou o atendimento ou já entendeu, começou a buscar, mas não efetivou. Né? Exato. E quem está às vezes até não aceita, ou Também ainda tem resistência ao diagnóstico. Sim. Enfim, tem uma série de questões. Mas
Bom, a gente vai ter o caso de ter crianças que estão em investigação, estão, né, prestes a ter um laudo ou tem um laudo, e talvez algumas crianças que não tenham ainda um processo de investigação, mas a gente percebe quando a gente está ali junto com a turma, quando a gente faz uma proposta de uma oficina, de uma atividade, ou a gente está fazendo uma observação no refeitório, está acompanhando eles. Existe um comportamento diferente, parece que ele está num processo de desenvolvimento diferente, né? Por isso atípico às demais crianças que estão ali. E o que tu pode nos trazer, assim, na prática? De que forma, então, começar? Por exemplo, eu sou uma nutricionista que quero fazer uma oficina culinária, eu quero trazer algo para aquelas crianças, quero provocar aquelas crianças num sentido, num assunto, num alimento. Como que na prática eu posso incluir, né? Eu acho que tu tem alguns materiais aí também que podem nos ajudar. Veio equipada já. A Ju é ótima. Mas, gurias, assim, ó, eu acho ótimo isso da a nutrição incluir e conversar com a professora. Então, o trabalho começa lá com uma conversa com a prof. Quando for marcar, prof, eu gostaria de fazer uma oficina. Por quê, né? Quando a gente fala em seletividade, o que eu falei lá no início, a criança vai ter uma aversão ao alimento. Se colocar no prato, ela não vai comer. Primeira coisa que as gurias falaram que eu vim aqui equipada. Sempre mostrar para a criança algo. A gente usa, claro, esse aqui é muito material clínico. Tá. Mas assim, é liberado para a escola. Só não tem quem não quer esse material. Inclusive, eu indico para as escolas, tem um material plastificado, que isso aqui dura uma vida inteira. Então, o que a gente faz, né? Enquanto coordenadora, eu sou a prof da sala, vocês são as nutris. A Gi vai lá e me apresenta um projeto. Ju, eu quero fazer, agora na semana farroupilha, um bolo de erva mate. A criança nunca viu erva mate. Ela não provou. E a gente sabe que dentro da turma tem uma criança que é autista. Eu vou começar com um trabalho, claro que daí eu vou direcionar. Aqui nas minhas gravuras vai ter erva mate. Mas eu vou começar com a criança, prato do dia, um exemplo, né? O que a gente vai fazer hoje de culinária? E a criança, esse aqui, ela não tem aversão. Porque isso aqui ela sabe que é um plástico e que não é comida. É seco, não tem cheiro, não tem nada. A primeira coisa que a criança precisa saber, aquele que não tocou na erva mate, ou que não come o macarrão lá que vocês vão preparar naquele dia diferente, né? Um macarrão saudável. Ela vai tocar nisso aqui, ela vai botar no prato dela e ela vai começar a ter contato com algo que é pedagógico. Ela vai montar junto com vocês. Para depois, isso aqui começa lá no planejamento, não no dia da oficina. Antes. No dia da oficina, a gente só vai mostrar. Maria, olha só que legal. Tu já tocou nesse alimento. Olha aqui, eu mesmo que a Gi, que a Carol, que nós estamos mostrando. Então, isso alinha a pedagogia com a nutrição. Por quê? Quem tem que ter esses materiais é a prof, gente. Não precisa nutrição, porque isso aqui é um material pedagógico que a prof pode usar em sala para todo mundo. Toda criança tem uma fase de dificuldade alimentar, né? Sim. Outra coisa que vocês já fazem isso, que eu sei. A criança tem que ver o que está no prato. Sim. Nada de esconder. Não é nada escondido. Então, naquele primeiro momento que a Gi vai ali fazer uma oficina com ela, tem também essa geladeira, que eles amam essa geladeira. Ai, que massa. Que é uma graça. Então, a Gi escolheu lá o bolo, vai fazer um recheio, algo diferente. Vamos colocar na geladeira o que tem, para depois ir para a geladeira da escola, a geladeira real. Isso aqui é a parte lúdica. Isso brinca com a criança passa a entender que é legal a alimentação. Então, aqui a gente permeia com algumas ideias, né, do que a gente pode fazer. E deixa eu preciso fazer essa pergunta. Ah, meu Deus do céu. E como que as pessoas adquirem esse material tão fantástico? Eu já vi ali onde vou fazer merchan de graça, assim. Aqui tem, ó. Aqui tem. É um material muito legal. A Bem Feito, ela atua com as clínicas. Eu sou só compradora dela, né? Eles já tiveram na jornada gaúcha. Ai, que legal. Então, eu sou compradora. Por isso que eu identifiquei a logo. Isso, mas eu gosto muito dos materiais dela e eles fazem pra escola também. Sim. Mas assim, né, gurias? É um algo material... que dá até pra ser feito, né? Isso, assim, tem pessoas, profs em escola, que tem plasticadora, ou que faz... A gente, assim, ó, quando a gente quer fazer, esse aqui é um material estruturado, né? Tá pronto. Mas a gente pode ter gravuras, eu, na minha época de início,
até encarte do mercado. Recortava. Recortava e isso levar pra Não, criança mas ver. as gravuras hoje tu pode fazer para vender para as outras. Ó. É O muito digital, legal. O digital, daí tu estuda. Ela só imprime. Que nem tu faz os teus materiais, viu? Tá, Já tô fazendo tá. merchan pra ti aqui. Tá. Obrigada. Ótimo. E, gente, uma coisa que é muito importante daí, que também para trabalhar com autismo, por que que o visual é importante, tá? O autismo, ele tem uma parte do cérebro dele que é muito visual. Então, assim, ele pode ser não falante, né? Porque a gente fala o não falante, não o não verbal, porque o não verbal... A comunicação se comunica de várias formas, e uma delas é o visual. Então, aquela criança de nível 3 de suporte não falante, ela vai visualizar isso. Porque eu sempre digo, maçã é maçã em qualquer lugar do mundo. Ela pode ter línguas diferentes, mas a gravura é uma maçã. O que eu indico às escolas e até as nutris terem são esses chaveiros de comunicação alternativa. Esse aqui é da Fono, Andréia, que já teve com vocês também informação. E ela usa, e eu acho que todos nós, eu tenho também um, todos nós temos que ter na hora de uma oficina, Gi, que tu perguntou. Porque aquela criança que não senta, tu pode ter aqui a fichinha, o beber água, o sentar, o acabou, o guardar. Porque isso aqui para criança é muito mais fácil ela visualizar. Então imagina, tu começou a oficina e a criança tá circulando. Eu vou chamar ela, eu vou estar com esse... Eu acho que isso aqui é fundamental, as Vai pessoas... estar com ele aqui. Chaveiro de comunicação. É o um nome. chaveiro de comunicação. E por que que eu Ou acho... tem que mostrar pra criança. Tem que mostrar, tem que chamar e Isso, tu mostrar. fica com ela e aí vamos por assim. Penduradinho, assim. Bota aí Isso, pra ele gente é um... ver. Eu adoro ele, né? Porque eu acho ele prático. Eu tenho até pacientes que têm ele, que usam ele, e a criança fica, mas a criança às vezes não gosta, né? É uma coisa que incomoda. Então, assim, vamos pro refeitório, né? O que que a gente vai fazer? Ó, agora a gente vai comer. Nós vamos comer lá no refeitório. Para essa criança que já chegou no ponto de aceitar estar no refeitório e comer algo, Sim, né? sim. Estar juntos. A criança Mas a tá... apresentação dessas imagens tem que vir lá antes com a professora ou é algo já é Na intuitivo da verdade, criança? essas apresentações importantes é a fono dessa criança fazer. Tá. Né? Por isso, o alinhamento com a equipe multidisciplinar. Mas nós, né? Eu, coordenadora, vocês Nutri, vocês podem ter o de vocês. Sim. Porque é uma coisa que é mundial, né? Esses PECs. Mas a prof também de sala pode ter. Sem ter uma fono que faça, né? Ela pode ter... É mais um reforçador daquele comportamento. Isso. Claro, a importância que a gente fala da fono, porque nem todas as professoras, elas vão saber como que faz isso. Claro. Então, a importância da fono preparar esse material, porque é o único profissional que está preparado para falar de comunicação alternativa é uma fonoaudióloga, né? Então, a gente fala assim, todo mundo pode usar em sala, mas é importante ter as formações como vocês já levaram. Vocês já fizeram para as nutricionistas, teve a participação da fono, que foi a Andréia, então pode ser levado para as professoras, para aprender a usar os PECs. Em qual momento que eu utilizo isso com a criança, né? Tem criança que hoje em dia já está bem mais avançado, até com tablet. Então, tu viu que a criança está ali caminhando, não para, será que ela não está com sede? A gente vai mostrar se ela quer água. Chega num ponto que a criança, ela mesma mostra o que ela quer. Quando ela não quer mais, ela mostra o acabou. Tipo, eu não quero mais estar nesse ambiente. E isso evita crises. Então, quando a gente fala do autismo, a gente traz muitas coisas visuais, porque ele é muito importante para o trabalho a ser desenvolvido. Então, desde a oficina lá, da pergunta da Gi, tem que já ter o visual. Ele antecipar para a criança autista é fundamental. Ele se organiza quando antecipa aquilo que vai ser feito. Não dá para chegar e dizer assim, ó, todo mundo pro refeitório agora que a Gi e a Carol vão fazer uma oficina. Não, ele não estava programado aquilo. Sim. Ele ia depois do pátio brincar com o brinquedo que ele gosta. Então, ele tem que antecipar. Ó, a gente vai hoje pro pátio, na volta a gente vai fazer isso e depois a gente vai lá fazer uma oficina. Não só a criança com TEA, eu já trabalhei em escola, que a prof de berçário, principalmente, de às vezes eu chegar ali e querer acompanhar o almoço. Daí ela veio falar comigo, ai, Nutri, a próxima vez tu puder me avisar um pouquinho antes, né, assim, umas horas antes, para eu poder prepará-los, que daí eu vou conversar com eles. Como era bebês, eles ficaram um pouquinho agitados, né?
E dela assim, porque daí eu vou conversar com eles, explicar que veio uma pessoa diferente para conver nosso almoço, enfim, né? Agora tu trouxe isso, eu me lembrei dessa situação, porque eles realmente, e não eram nem crianças com TEA, mas é algo também de se pensar, né, de fazer esse planejamento de pequenas ações. Por quê? Porque a refeição era na sala. Estão entrando no ambiente deles ali, né? A educação infantil, ela tem muito isso visual já, né? Ontem, quando a diretora me falou, eu falei pra ela, mas a educação infantil, ela já traz a rotina visual, o cardápio é visual, tudo é visual na educação infantil, né? Eles precisam visualizar aonde tá a mochila, o nome. Então, na verdade, que nem eu digo, é um material, tu vai trabalhar o prato do dia, não só com uma criança TEA, tu pode trabalhar com todos. Porque muitas crianças têm uns que não comem feijão, ou que não querem a cebola, ou que não querem o tempero. Quantas coisas tu pode trabalhar com todos juntos? E me diz uma coisa, como é que a gente pode, assim, trabalhar as experiências sensoriais além do visual? A criança, a gente precisa... Como a gente pode observar isso? Que a criança que tem que mostrar essa curiosidade, né? Ou a gente pode tentar... Como é que a gente faz isso, entendeu? Porque às vezes a gente faz diversas oficinas de exploração, a gente trabalha muito com as oficinas de culinária, que envolve não só a visão, mas todos os outros sentidos. Até onde a gente pode ir com aquela criança ou espera ela demonstrar? Eu acho muito bom, né, Carol? Porque a gente tem que pensar assim, ó. O que a criança demonstra e o que ela precisa ser incentivada. Porque a gente fala muito assim, vamos aguardar o tempo dela. Isso é muito perigoso, né? Porque o tempo da criança, como eu sempre falo, ela tem um tempo ali que vai dizer, bom, até os 2 anos, até os 3 anos, o que ela tem que fazer. Quando se trata de alimentação e de uma criança TEA, a gente não vai conseguir chegando e colocando para ela e tentando fazer ela comer. Nunca, e nenhuma outra criança se faz isso, né? O que a gente percebe? A gente vai trazendo um brinquedo, vamos supor, tu quer introduzir uma maçã. E a criança não come maçã, mas tu quer saber se ela tá na questão sensorial, se ela já consegue comer a maçã. Então, primeira coisa, tu vai mostrar a gravura da maçã. Depois tu vai mostrar uma maçã. Que nem a escadinha. A escadinha, exatamente aquela. E aí depois tu vai pedir pra ela tocar. Tu vai tentar que ela dê o beijinho na maçã. E tu vai vendo ali, tu vai observando a quanto que essa criança consegue nessa questão sensorial dela. Porque uma criança que ela não... tem criança que vê a gravura e quando ela vê a maçã, ela não quer chegar perto. Ela tá enxergando ali, então ela não suporta estar nem mesmo no mesmo ambiente que está aquela fruta. Mas também se a gente não, como tu falou, né? A qualquer momento ela pode tolerar. Então também se a gente não... a gente tem que ir tentando. Tem que proporcionar. Isso que eu ia dizer. E se a gente não proporcionar aquele ambiente, a gente também nunca vai saber. Mas pelo tudo que tu tá trazendo, me vem uma palavra-chave na cabeça, assim, que é a questão do planejamento. O planejar antes, o conversar antes com aquele professor que está acompanhando essa criança mais diariamente, praticamente 100% do tempo, vamos dizer. E, claro, ter uma conversa com a coordenação para entender qual é o contexto daquela criança, antes de eu sair só focando numa questão da oficina. Não, eu tenho que ter um olhar mais sobre o contexto. Essa criança está fazendo acompanhamento, sim ou não? Já teve alguns avanços? Onde ela está? Até porque naquele momento a gente também conduz melhor aquela proposta, eu vou falar aquela oficina, enfim, né? Sim. Mas aquela proposta que a gente está levando ali para as crianças. Então, eu acho que é se comunicar mesmo, né? Entre todos. E isso que tu tá trazendo sobre os recursos, opa, é um material interessantíssimo, que pode vir um pouquinho antes também, né? Claro, o ideal ser o professor também já se preparar junto à turma, já talvez trazer uma ilustração, conversar antes, para que a gente também entre depois fazendo esse reforço, mas também a gente pode trazer uma ilustração primeiro. Isso, e é um reforçador positivo, né? Tu conversar, tu mostrar antes. Porque assim, o que acontece, né? A criança autista, ela aprende a comer as coisas iguais. Então, pode ver, a grande maioria tem questão, só come coisas claras, só come coisa sem molho, não come coisa com caldo, né? Come só arroz, depois come só a massa. Isso também é uma coisa para se pensar numa oficina próximo do que aquela criança já come. Exemplo, se a criança ela come só coisas claras, eu posso apresentar a banana para ela.
né? Eu posso fazer uma oficina com alguma coisa que vá arroz ou a farinha branca, né? Eu posso pensar em algo assim, porque isso vai aproximar aquilo que ela já conhece. E aí entra o que vocês falaram, o planejamento. Sim. Porque se a Nutri chega com uma ideia, um fetiche dela, né? Eu quero fazer hoje um bolo com sementes, tarará, tarará, tarará. Às vezes nem as crianças vão gostar, né? As minhas sobrinhas, eu lembro uma Nutri uma vez fez um suco verde, ela até tomou para agradar, mas o outro ela sempre dizia, agora não precisa. Porque não era uma coisa boa, né? Sim. Mas sim, ela fez certo, porque ela introduziu alguma coisa que era diferente para eles e percebeu. A criança TEA é a mesma coisa. Independente de TEA ou não, todos são crianças. Então, eles vão estar próximo disso. Então, quando a Nutri vai pensar numa oficina, pensa naquela criança. O que ele já come, né? Conversa até para... Mas aí, Juliana, eu vou dar só isso, não. Outro dia ele vai participar de outra oficina que não vai ser de coisas brancas. Só que ele vai estar próximo de ti. Sim. Tu vai ter um acolhimento pra ele. Vai ter mais vínculo e também. ele vai ter vínculo. Ele vai dizer, a Carol é legal, a G é legal, porque ela fez uma coisa que eu gosto. Ela sentou comigo e me deu o arroz, que eu gosto. Então, ela é legal, ela não vai me forçar a comer alguma coisa. E esse vínculo da oficina pode vir antes da oficina, né? Como tu falou agora. Estou ali no refeitório acompanhando a criança. E aí eu entrego, eu mostro, eu tô perto. Isso. Sempre que possível também, né? Isso, porque, claro, né? A gente sabe que o trabalho demanda muito dentro de uma escola, mas é né? interessante, né? É interessante a gente se aproximar aos poucos e ganhando essa segurança, né? Isso. Até a gente, com vocês falando, assim, comecei a vir aqui na cabeça uma reflexão, assim, como é que tá o nosso trabalho de Goni, né, assim, das Nutris em relação a isso, que é algo que, assim como a gente vai planejar uma oficina de culinária, a gente pensa, não, mas aquela turma tem criança alérgica ao ovo, tem criança alérgica ao leite, será que a gente está considerando isso também, a inclusão, a criança que tem essa seletividade, não só a criança com TEA, a criança tem uma seletividade, tá fazendo alguma terapia, enfim, que precisa que a gente acolha esse momento, então não pensar que nem tu falou, né, vamos pensar numa culinária, então, mais para se conectar com aquela criança e depois uma próxima a gente vai propondo eu acho outras... que Até porque os outros já estão né? conectados, né? Porque a gente vem sempre naquilo que a gente escuta, né? Mas aí o meu filho vai se privar, não, ele vai conhecer esse bolo que é totalmente branco. Ele vai conhecer um bolo diferente, ele vai conhecer uma bolachinha diferente, ele vai conhecer um molhinho de massa diferente, porque a gente fica nisso, né? Ele não come molho, tá? Mas ele não come molho porque é vermelho. A cor é muito sensorial. Então, a gente tem que ter esse cuidado de apresentar. E são testagem, gurias. Sim. Eu acho que a gente vai... E também tem cada criança, depende do espectro também, enfim, daí vai muito... Tem criança que não tem seletividade, tem criança que se comunica, tem criança que socializa. Por isso que tá dentro do espectro, porque é muito grande. Mas essa conversa tá muito boa, porque gente além vai- de recursos... Mas eu preciso a dizer gente uma tá coisa pra vocês. Ah. E uma notícia não muito boa. Temos que encerrar essa conversa. Vamos só Não. mais um recurso que a Júlia não E o falou. último? Isso. E aí, mais um recurso daí que eu tô trazendo, que daí é meu e da minha colega Andréia, né, Fono. É um livro que é pra... Como eu sou fã e estudiosa da educação infantil, né? Adoro a educação infantil. É uma história, né, que o diferente também é igual. Que é Ai, de um que legal. menino de 5 anos, TEA, que vai pra escola e enfrenta todos os desafios de uma criança TEA. Então, dentro desse livro, ele também foi desenhado todo por crianças, né? E ele tem também, o Bento, ele tem seletividade alimentar. Então, ele também vai trabalhar isso com as Nutris, né? E ele foi todo desenhado com criança para já ser uma forma de inclusão. Então, ele aproxima, né, a educação infantil de não ser desenhos feitos por máquinas ou inteligência artificial. Ele foi todo feito manual. É uma leitura incrível do livro. Ele vai ser lançado agora, dia 4 de outubro. E aí, depois a Goni... A Gi também, as duas vão ter um para as escolas. Oba. A gente vai enviar. A editora só não permitiu ainda a gente enviar, mas porque ele vai ser lançado dia 4 de outubro, fica o convite para as escolas de vocês. E as escritoras, ilustradoras são maravilhosas. Eu e uma fonoaudióloga, Andréia, que estamos junto nisso, trazendo. Ele tem prancha de comunicação alternativa dentro para auxiliar, uma prancha pensada nas escolas mesmo, né? De como que o Bento
se sairia se ele tivesse uma prancha, né, de comunicação. Então, foi elaborado pela Fono. E aí, isso é todo um trabalho pedagógico que vai ser feito, uma educação para famílias, escola, todo o corpo docente, para trabalhar todo 2026. Por isso que ele está sendo lançado agora. Ai, que amor. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Bem legal. É um material interessantíssimo, né? As escolas vão gostar muito, tenho certeza. Gente, eu tô louco pra ter o meu. E vão ter. Espero ter o meu logo em mãos. E Então é isso. Que pena que tava tão bom. Tava muito bom, né? Talvez Ah a lá. gente possa chamar a Ju numa outra oportunidade acho, para com mergulhar certeza. né, na temática de uma forma, através de outra, né? Por outro viés, trazer a Fono também. Acho que é bem interessante. E é um assunto bem, assim, desconhecido, né? Pra mim, pra muitos profissionais, eu imagino Pro também. mundo. Qual foi a mundo. frase que tu usou, Ju, que No eu gostei início? muito? Precisamos o quê? Não Nós é não- inclusão. Como é que é? nós Acho que a gente vai fechar esse podcast Isso. com esse episódio exatamente com essa frase que a Ju falou, que é... Nós não precisamos de defensores do autismo, nós precisamos de educadores. Muito bem, perfeito. Gratidão pela tua Obrigada, vinda. gurias. Muito obrigada pela Então tua tá, presença. tchau, tchau, até o Tchau. próximo. Tchau.